E aí, Rogério, eu queria emendar aqui a questão da mudança, né? Essas transições que a gente passa pela vida, quando ouve o grito, quando ouve o berro, quando percebe esse sinal, a gente passa por uma transformação e nem sempre é confortável passar por essa transformação. E eu acredito também que a gente está numa mudança de eras, né? A gente vem de um tempo em que, passamos por uma revolução industrial, que o sistema técnico prevalecia sobre o sistema humano, organograma, caixinhas, pessoas tentando se encaixar em cargo, e hoje é diferente. As pessoas querem muito mais criar. Você citou o exemplo, por exemplo, do Google, já tem lideranças empresariais ficando atentas a isso e respeitando os talentos das pessoas. E, vamos desenvolver talento ao invés de mitigar... O melhor de cada um ao invés de mitigar seus pontos fracos. E nesse embalo você está escrevendo um novo livro que trata exatamente sobre isso. Dá um tempero para a gente sobre o que vai tratar e esse novo perfil, essa nova mudança, principalmente com relação à carreira que as pessoas, nós todos estamos passando. O livro trata sobre mudança. E mudança de vida e carreira. Vida e carreira... Eu aprendi aconselhando pessoas durante 5 anos em transição, vida e carreira fazem parte de um binômio indissociável. Sabe qual foi o primeiro aprendizado que eu tive aconselhando pessoas? As pessoas achando que tomam decisões de carreira empreendedora ou de carreira executiva. Não existe decisão de carreira, não existe. Só existe decisão de vida e carreira. Seja lá o que acontecer na tua carreira, lá impactou sua vida. Seja lá o que acontecer na sua vida, lá impactou sua carreira. Vida e carreira fazem parte de um binômio que não se separa. Então, não existe decisão de carreira. Só decisão de vida e carreira. Segunda coisa, mudança vai acontecer a todo tempo. A gente fala da questão de protagonizar, de estar desperto para a gente poder fazer as nossas escolhas, mas a gente sabe que a aventura humana é uma jornada completamente desconhecida. Nós estamos mergulhados na mais absoluta incerteza. Nenhum de nós três sabe como o dia de hoje termina. E está tudo bem. Se a gente abraçar a vida com plenitude, nós vamos abraçá-la, inclusive na sua incerteza. O fato é que mesmo ela sendo incerta, tem uma coisa que a gente ainda tem sempre. Mesmo diante daquilo que aconteceu com você, Caíto, que você não escolheu, você ainda pode escolher a atitude com que você passa por aquilo. Então, no último minuto, a gente ainda sempre tem uma última escolha. Mas a gente tem muita dificuldade em lidar com mudança. Eu brinco com a minha esposa, eu tenho dificuldade em largar o meu sapato velho, né? Assim, pijama furado. Troca de sapato, Rogério. Já está precisando do meu sapato. 3 anos depois, eu me despeço dele quase num ritual de passagem e vou comprar um outro sapato. Você imagina em coisas mais importantes da vida e da carreira. Então, eu aprendi como é difícil lidar com mudança atendendo pessoas vindas de processos de demissão. Demissão em si já é uma experiência amarga, ainda mais tratada com alguns requintes de crueldade. De crueldade, né? Eu já vi gente sendo demitida no dia do aniversário, no dia do casamento, no dia da morte do pai. Eu só não vi gente sendo demitida por telepatia, mas sendo demitida por e-mail, por fax, por telefone, sendo demitida por uma pessoa com quem ele nunca esteve antes na vida, que não era o seu chefe direto. Eu já vi de um tudo, mas eu queria terminar a minha fala aqui com vocês dizendo da experiência que foi o meu evento de descongelamento. O primeiro cliente que eu atendi em aconselhamento era um executivo de 48 anos que tinha sido diretor industrial de uma grande farmacêutica multinacional. E ele estava vivendo com muita dificuldade a sua transição. Ele já estava há 9 meses fazendo o processo de transição, cuidado por uma boa consultora, uma excelente consultora que nós tínhamos na DBM, e o presidente da DBM na época, o Marcelo, disse assim: Rogério, vai conversar com ele. Ele tinha a testa enrugada, aquilo era o maior sinal de amargura que ele vivia. E ele disse assim para mim: olha, não estou conseguindo emprego. Eu preciso que você reveja aí meu currículo, porque tem alguma coisa errada no meu currículo, eu quero fazer uma outra simulação de entrevista, porque eu não devo estar me saindo bem. Esse cara já tinha feito 15 simulações de entrevista em inglês, português, aramaico, etrusco. Ele não precisava disso. E o currículo não tinha problema nenhum. O que esse cara estava, no fim, era arrastando corrente. Porque a gente só começa um novo ciclo na vida quando a gente termina o anterior. E o término de um ciclo é um negócio que acontece aqui dentro, cara. Se você não termina, você não recomeça. E esse término não feito te faz arrastar corrente e todo mundo escuta o barulho das suas correntes. Às vezes a gente não, mas todo mundo escuta. E eu disse isso para ele: eu acho que você está arrastando corrente. Ele não entendeu. Mas eu disse: você pode me contar como foi sua demissão?
Depois de muita resistência, ele me conta que depois de uma semana inteira de viagem a trabalho, você chega numa sexta-feira, recebe uma chamada pelo telefone, sexta-feira, 18 horas, desembarcando em Cumbica. Depois de uma semana de trabalho, a diretora de RH liga para ele e diz: você pode vir aqui na empresa? Poxa, mas agora, são 18 horas, eu queria ir para casa ver meus filhos. Não, vem para cá porque a diretoria está reunida, sem você a gente não consegue fazer a reunião. Bom, ele sai de Cumbica às 18, chega na sede da empresa às 20h30, ele vai direto para a sala de reuniões, não tem ninguém lá dentro. Aí ele escuta um barulho na sala do presidente, ele vai até a sala do presidente, ele entra na sala do presidente e ele vê o presidente com a diretora de RH esperando por ele, numa sexta-feira, quase 21 horas. Ele entendeu tudo o que ia acontecer. Ele me conta que ele entra na sala, ele sente um frio na alma, ele senta na frente do presidente, o presidente começa a conversa com ele mais ou menos assim, ó, dói mais em mim do que em você, mas eu estou rescindindo o seu contrato de trabalho e tal. Ele me disse uma coisa naquele dia que foi o meu evento de descongelamento. Esse indivíduo, quando foi demitido deste jeito, naquele contexto, ele dizia assim para mim: Rogério, eu não escutava o que eles diziam. Era como se eu os escutasse com o ouvido tampado, ouvindo vozes abafadas. A única coisa que eu escutava é: eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para casa. E essa experiência do eu quero voltar para casa, ela tem um significado explícito de realmente voltar para a sua casa, mas tem um outro significado que é voltar para essa casa aqui. E essa casa aqui é uma bagunça só, tudo fora do lugar. Esse nosso mundo interno, que é o começo da mudança, mudar esse mundo interno é a prioridade quando a gente precisa fazer o término para iniciar um novo ciclo. E o livro vai tratar disso. O livro vai se chamar, ele chega à livraria agora em novembro, Todo Novo Começo Surge de um Antigo Começo. É um título deliberadamente provocativo. Para a gente encerrar esse bloco, Rogério, eu tive aqui um insight enquanto você falava. E só para voltar, eu quero fazer uma pergunta de tendência de Brasil, né? Porque aqui não dá para falar da região, e para a gente encerrar esse bloco tendência. Mas eu fiquei pensando o seguinte: num país comunista, como existia antigamente, na União Soviética, por exemplo, não tinha como você criar empreendedores, né? Você era funcionário público, em tese. Então, quer dizer, eu acho que o meio faz. Se você não der condições para o cara se tornar empreendedor, não vai ter como. Não existe mais empreendedor no mundo, né? Vamos dizer, faz de conta que agora todo mundo é funcionário público bom, existiria um jeito de talvez você empreender melhores práticas dentro de uma repartição pública, coisa que eu duvido. Me lembro de um caso acho que de Harvard, que o professor dá a nota em média para os alunos quando eles dizem que o comunismo dava certo. Ele começou a dar nota em média, então eu não vou estudar, vai na mediona. Começou todo mundo a se acomodar e acabou dando 0 na média final do semestre. Achei interessante essa passagem. Mas aí eu te pergunto, o ambiente, o contexto. Se o ambiente faz os novos empreendedores, o Brasil hoje, qual é a tendência? Nós vamos ter mais empreendedores aí nos próximos 10 anos, o Brasil vai crescer, nós somos a bola da vez. Você que está lá em São Paulo, vendo esse mundo de uma outra maneira, o que você acha disso? Legal. O Brasil passou por uma revolução macroeconômica, mas está faltando a microeconômica. Então, primeiro, falando de ambiente, é claro que nós vivemos um país em que, de maneira inédita, a gente reúne crescimento econômico com estabilidade da moeda. Assim, nós não testemunhamos isso em outra época. E é claro que isso faz florescer a economia real. Com redução ainda de taxas de juros. Nós ainda temos taxas muito altas, sobretudo na ponta, mas nós temos que reconhecer que as taxas de juros no Brasil têm caído sistematicamente. Isso faz com que mais pessoas queiram investir em negócios. Em São Paulo, eu tenho visto um movimento tremendamente interessante de investidores anjo, ou seja, aquelas pessoas físicas interessadas em investir em novos negócios, diversificando o seu perfil de investidor. Então isso é um movimento maravilhoso, é uma revolução silenciosa isso. Isso ainda está no comecinho desse processo. Então, mais investidores anjo com mais empreendedores, isso com certeza vai florescer, em razão do ambiente econômico. Agora, a revolução microeconômica aconteceu muito pouco. Nós tivemos o Simples, com as suas versões municipais e estaduais, nós tivemos o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, mas nós não tivemos mais nada. Ou seja, o ente privado,
ainda não consegue lidar com o ente público sem muitos intermediários no meio do caminho. Abrir e fechar empresas, o ambiente, o doing business em Brasil, ainda ele é profundamente hostil, profundamente complexo e caro. Infelizmente, isso está demorando para vir. Mas a experiência brasileira, sob alguns aspectos, está parecendo a italiana, né? A sociedade brasileira tem feito a despeito do governo, né? Na Itália a gente não consegue nem lembrar quem é o presidente, né? E a sociedade caminha, né? Bom, então para o próximo bloco você vai deixar uma dica para o público municipal micro, né, micro cenário, o que ele pode fazer para alavancar o empreendedorismo. E Caio, tu encerra esse bloco falando do Investidor Anjo, do evento que está rolando aí. Ah, é verdade, Anjo no Brasil. Legal, muito bem. Vai ter agora aqui em Aracatuba, não é isso? Isso, uma aceleradora de empresas, né? Ligada ali Isso. na Universidade Paulista, pelo Alexandre. Que ótimo. E para que a gente possa juntar os empreendedores, quem tiver uma boa ideia, com os investidores anjos. Está rolando isso aqui agora em Aracatuba, então você tem que ficar atento nisso daí. A gente volta para o último bloco, que é o bloco de encerramento. Vamos querer um conselho do Rogério Scher sobre como que o prefeito de Aracatuba pode aumentar o número de empreendedores na cidade. Até lá!